Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos fazer a oração, né, Pai? Já que você deixou. Jesus, muito obrigado por eu estar aqui. Que o Senhor possa preparar o nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra boa para poder receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que não seja de mim mesmo, mas que seja do Senhor. Deus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos que vieram, Jesus, nessa quarta-feira. Que o Senhor possa abençoar eles. Que através dessa campanha, Jesus, que o Senhor possa derramar e também nos ensinar, Senhor, a ser pessoas melhores, a cristãos melhores. Então nos ajude, Pai, aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Desde já agradeço, amém. Irmãos, vamos ler, né? O tema da palavra, né, que está em Lucas 10, 25. E eis que levantou um certo doutor da lei, e tentando dizer, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, está escrito na lei, como lês? E respondeu, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E respondendo-lhe, faz bem isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é meu próximo? E respondeu Jesus e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-se, retiraram e deixaram meio morto. E ocasionalmente descia no mesmo caminho um sacerdote, e vendo, passou ali no largo. E de igual modo também um levita, e chegando ali a um lugar e vendo, o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegando a pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando as tuas feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura. E levou-se para uma estalagem e cuidou dele. E partindo do outro dia, tirou-se 2 dinheiros e deu a hospedaria, e disse, cuida dele, e também os gastos eu pagarei quando voltar. E qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, vai e vede e faça da mesma maneira. Irmãos, essa é uma palavra muito linda e muito conhecida para todos os irmãos. Mas é importante a gente estar ressaltando a história, porque eu acho interessante que o Senhor, ele sempre usou parábolas para ele demonstrar os ensinamentos dele. E certa vez, né, como nós vimos, um doutor da lei, era uma pessoa que se considerava sábio, e ele queria, né, herdar a eternidade. E aí ele perguntou para o Senhor, o que eu preciso fazer? E o Senhor, ele respondeu, ele falou assim, você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, mas também você precisa amar o próximo. E eu acho lindo que esse versículo, ele pega todos os mandamentos do Senhor, porque lá tem todos os 12, mas esse daí pega tudo, porque o que acontece? Quando você ama o Senhor, você não vai pecar contra Ele, você vai evitar pecar contra Ele. Mas outra coisa, além de você tentar não pecar contra Deus, você também tem que não pecar contra o seu irmão, contra o seu próximo. Então ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando a gente nos ama, a gente faz o quê? Coisas boas pra gente mesmo. A gente não vai fazer mal pra gente, né? Exemplo, quando a gente está em oração, vamos lá. E a gente vai orar pela causa do irmão. Você ora da mesma intensidade que você ora na sua causa? Quando você vai orar para alguém, você ora assim, como se estivesse orando para si próprio. E é isso que o Senhor está querendo dizer nessa palavra.
Da mesma forma que a gente dá uma entrega para o Senhor, da mesma forma que muitas das vezes nós buscamos com Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, é a mesma forma que nós devemos amar o próximo. Nós devemos demonstrar o amor dele. E essa passagem, irmãos, a gente conhece 2 personagens. E o Senhor, Ele quer demonstrar que nós precisamos ter um equilíbrio. Nós temos que amar as Escrituras, amar a lei, mas também amar o próximo. E nessa passagem, a gente conhece, o sacerdote e o Levi. E eles estavam o quê? Eles estavam saindo de Jericó para ir para outra cidade. Eles estavam na estrada de Jerusalém para Jericó. Eles estavam numa caminhada. E lá era muito perigoso. Lá tinha, sim, ladrões. Então, eles evitavam ao máximo levar muito dinheiro, chamar muita atenção, porque era um local de extrema vulnerabilidade. Você passava ali, você ficava até com medo. E o que acontece? Eles tinham um propósito, eles iam sair da cidade deles para quê? Para cultuar, para fazer um culto, para fazer um propósito para Deus, porque eles viviam em prol da obra. Só que o que acontece? Quando eles estavam no meio, eles viram um homem. E aqui a gente vê que na palavra ele está escrito assim, que ele está meio morto. Eu acredito que ele estava desmaiado. Então eles não sabiam se ele realmente estava morto ou não. E eles seguiam a lei de uma tal maneira que tinha uma lei de Moisés que falava assim que não era para você tocar em pessoas mortas, porque se você tocasse numa pessoa morta, você ia ser impuro, você ia ficar impuro. E eles pensaram assim, eu não posso me sujar. Eu não posso ficar sujo, porque o que eu estou fazendo? Eu estou indo fazer a obra, eu estou indo fazer as coisas do Senhor. Eu não posso me sujar, porque senão eu vou ter que ir lá de novo. E outro também, eles ficaram com medo. Vai que eles pensavam, vai que é uma armadilha, vai que eu paro e ajudo essa pessoa e na verdade é ladrões querendo me roubar. O que eles fizeram? Eles seguiram e foram. Já o samaritano, o que ele fez? Ele parou, ele acolheu essa pessoa, ele deu remédio e ele levou para uma estalagem. E olha que interessante, para os samaritanos, para aqueles que eram de Jerusalém, eles consideravam os samaritanos pessoas impuras, pessoas que não adoravam a Deus de verdade. Eles eram olhados com muito preconceito. Tanto que quando você era samaritano, você não era tratado bem naquela cidade. Porque eles tinham esse olhar, não, vocês não são puros, vocês não são da linhagem, vocês são misturados com o povo pagão. Então eles tinham muito preconceito com eles. Mas olha só, um homem que não era da lei, de seguir os mandamentos, que realmente era ali da religião, mas ele tinha o quê? Ele tinha amor, ele tinha um dom que o Senhor nos deu. Fala assim na palavra do Senhor que o que adianta a gente fazer grandes obras se a gente não tiver amor? Isso de nada valeria. E esse homem, ele tinha esse dom, ele tinha esse dom, e ele pegou e foi. Então, vamos lá, irmãos. O que a gente pode estar aprendendo? Eu fiz aqui as minhas escritas, O que é o amor ao próximo? Esse homem, ele trouxe essa pergunta. E aí, com essa história, a gente aprendeu o que é o amor ao próximo. E está escrito em Mateus 5, 43 e 44, que falaram assim: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Jesus, ele trouxe essa palavra para o seu povo, porque aprendemos que dente por dente, olho por olho. Aprendemos que muitas das vezes, não, a pessoa me feriu, eu vou ferir ela. Mas Jesus, ele trouxe uma palavra diferente. Ele trouxe uma palavra de misericórdia. Ele trouxe uma palavra de amor. O Senhor, ele sempre trazia palavras com amor. E ele falou assim, mesmo que te ferirem, mesmo que te machuquem, orem por eles. O que a gente aprende? Que o amor
não é, ai, eu amo a pessoa porque ela me ama de volta, porque é algo recíproco. Mas a gente aprende que amar é uma escolha e uma decisão. Ele diz aqui que a escolha é: eu ameis os seus inimigos. Então você tem que escolher, você precisa amar ele. E como que a gente vai amar o nosso inimigo? Tendo atitudes. O que é uma atitude de amor? Orar por aqueles que nos machucaram, orar por aqueles que querem o nosso mal. No capítulo seguinte, no 46 e 47, fala que é muito fácil a gente amar aqueles que nos amam, porque que recompensa que a gente vai receber do céu, que a gente vai ter garladão se a gente amar aquele que nos ama, aquele que nos dá carinho. Isso é fácil. Não é gostoso quando a gente chega, uma pessoa nos abraça no culto, aí você fala: nossa, que irmão abençoado, que irmão convertido, já conheceu a Cristo. Chega assim, te dá um carinho, te dá um abraço, você fala: nossa, é muito bom estar em comunhão, é muito bom estar na presença do Senhor. Mas e quando Deus te ensina a suportar? Meu Deus, suportai-vos uns aos outros. Essa palavra é difícil, porque quando Deus trouxe em outra passagem que falava: suportai-vos uns aos outros com amor, quer dizer, fulano é difícil, fulano não é fácil de aguentar, você vai ter que suportar. Porque o que suporta? É quando é uma coisa incômoda, não é verdade? E por que a gente tem que entender que o amor de Deus é aquele que ama a todos? O Senhor ama todos do jeitinho que o Senhor fez. Tem gente que tem uma personalidade fácil, tem gente que tem uma personalidade difícil. Tem pessoas que elas são teimosas, tem pessoas que elas são muitas das vezes rudes. Mas por quê? Porque muitas das vezes elas foram feridas, elas foram machucadas. E quando elas chegam na casa do Senhor, elas precisam ser transformadas, elas precisam ser curadas. Só que infelizmente nem todas elas conseguiram ainda ter essa cura. É um trabalho com o Senhor, é um trabalho com o Espírito Santo constantemente. A gente tem que entender que o Senhor, Ele nos ama e Ele nos chamou. Vinde a mim como você está, mas Ele vai transformar você. E vai ter irmãos aqui, irmãos, que estão ainda num processo de transformação. Que você vai falar: meu Deus, que irmão difícil. Como Deus ama. Você fala assim: é a misericórdia. Mas deixa eu te falar uma coisa, você também é difícil. Às vezes você fala assim: nossa, fulano é tão difícil. Mas às vezes fulano está falando: fulano é difícil também. Às vezes você está achando que fulano é difícil, mas às vezes você também é difícil. Porque somos pessoas, somos pecadores, somos falhos, somos pessoas que erramos, que pecamos. E as misericórdias do Senhor que nos perdoa. Uma fala que a minha irmã sempre fala, Núbia, ela sempre me ressalta quando alguém, muitas das vezes, fere a gente dentro da igreja. Como que eu não vou perdoar fulano se Jesus me perdoou, Núbia? Como que eu não vou amar ele se o Senhor me amou e nos perdoou? E está escrito na palavra que a gente tem que amar os outros porque o Senhor nos perdoou. Porque o Senhor, Ele morreu naquela cruz por você. Nós éramos piores que Judas. Porque Judas, ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus, mas foi uma vez. Quantas vezes nós traímos Jesus constantemente por moedas de troca? E quantas moedas nós trocamos? Às vezes nós não trocamos por dinheiro, mas nós trocamos pelo nosso tempo. Nós trocamos Jesus por pessoas. Colocamos pessoas no lugar do Senhor. Muitas das vezes nós idolatramos pessoas. Por isso, irmãos, que eu estou aqui trazendo essa palavra. Temos que aprender a amar, mas a amar corretamente. Quando eu falo amar, é amar a Deus em primeiro lugar, colocar o Senhor no seu centro, igual aqui. Não colocar idolatria de pessoas. Quando eu falo amar, é amar, mas no nível igual você ama a si próprio. Mas amar em primeiro lugar a Deus. E amar a Deus é no sinal assim, eu amo fulano. Mas se essa pessoa estiver me atrapalhando com o propósito que Deus quer na minha vida, eu vou deixar essa aliança. Eu vou deixar essa parceria. Porque eu não quero que nada me atrapalhe a chegar no meu Senhor.
Mas ao mesmo tempo, irmãos, quando o Senhor fala assim, ó, você tem que amar eu em primeiro lugar, Ele não quer que você só ame a Ele, mas que você ame os outros, que você ajude os outros, que você faça como os outros, como você gostaria que fizessem com você. E o samaritano, ele teve essa atitude. Ele amou o próximo, porque ele falou, peraí, essa pessoa vai morrer no meio da estrada. Ele não pensou, ele não colocou as suas necessidades em primeiro lugar. Ele não pensou assim, nossa, se eu parar aqui, vão me roubar. Se eu parar aqui, não, ele foi lá e ele agiu com amor, com carinho. E o Senhor, Ele quer que a gente ame uns aos outros. E infelizmente, irmãos, nós temos perdido esse dom. Está dizendo na palavra que os tempos iam passar e que o amor se esfriaria. E hoje quantas pessoas vemos que o amor se esfriou? Hoje, infelizmente, quantas pessoas não conseguem suportar uns aos outros? Casamentos não duram muito tempo. Hoje você vê uma pessoa casada há 5 anos, às vezes é muito. Uma pessoa não consegue ficar muito tempo em uma relação. Porque ela aprendeu que eu preciso, tá bem, a pessoa precisa me amar de volta. Começa uma diversidade que é largar a mão. Mas o que você entende quando você entra no casamento? E eu tô aprendendo, irmão, não casei ainda não, mas eu já tô aprendendo isso. Que você tem que amar o outro e suportar ele. E amar ele do jeitinho que Deus fez ele. Ele é difícil, mas você escolheu caminhar com ele. E ao mesmo tempo, você não fez esse compromisso só com essa pessoa. Você fez esse compromisso com Deus. Às vezes, mesmo se você às vezes não está passando por uma fase boa, você não está conseguindo amar Ele, mas você fala assim, peraí, eu amei o Senhor. E o Senhor me falou que era para eu caminhar com Ele. Eu escolhi. O Senhor quer que os dois andem juntos. Então eu vou amar Ele. E o Senhor me ensina a amar essa pessoa. Me ensina a amar essa pessoa que está sendo difícil. Mas o Senhor, Ele restaura. Eu creio nesse Deus que restaura o amor. Ele faz com que a gente tenha novamente um renovo. E Deus é muito lindo, muito maravilhoso. E agora, irmãos, vamos ver outra coisa. A gente entendeu o que é o amar o próximo. Que a gente tem que suportar uns aos outros. Mas agora a outra parte, a religiosidade. A gente tem que amar o Senhor, mas não colocar a religiosidade em cima do amor de Deus. Eu gostei muito dessa passagem, porque eu falei, pai, você tem certeza? Porque normalmente muitas igrejas não gostam muito desse tema. Porque a gente aprende que nem todo mundo que às vezes está no altar, que está servindo dentro da igreja, está vivendo conforme o Senhor quer, conforme as Escrituras. Porque o que a gente tem que aprender? A gente tem que conhecer as Escrituras, mas a gente também tem que viver elas. A gente precisa dar bons exemplos. Tem uma palavra que está em Filipenses 1, 9, 11, que fala assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernires o que é melhor, a fim de ser puros e irrepreensíveis. Irmãos, essa palavra irrepreensíveis é tão forte. Porque o que significa? Eu vivo de uma maneira tão corretamente que ninguém pode me repreender. Porque as pessoas, elas olham para mim e elas falam, nossa, ele realmente vive o que prega. Ele realmente está vivendo conforme os mandamentos do Senhor. Essa pessoa, ela não só sabe o conhecimento, mas ela está vivendo todos os dias. E a gente tem que aprender a viver irrepreensíveis. Não é o outro que vai ser repreensível na sua vida, não. Vai ficar, você está pecando, você está fazendo isso. Nós temos que pedir direcionamento para o Espírito Santo. Ser essa pessoa que fala para a gente, Senhor, me ensina. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Senhor, se não está legal isso daqui, me ajuda. Para quê? Para que eu não seja pedra de tropeço para a vida do meu irmão. Porque tem pessoas que estão olhando para a gente e elas estão notando como a gente está se comportando. E infelizmente, se a gente der brecha, o inimigo pode trabalhar no nosso erro.
na nossa falha. Porque muitas das vezes nós erramos, e aí fulano que muitas das vezes está passando por uma luta espiritual, ou ela está passando por um momento difícil, ele vai falar assim: tá vendo fulano? Ó, não serve Deus nada não. Tá vendo fulano? Ele peca. Tá vendo esse povo? Eles se acham muito melhores que você. Olha ali, eles falam do seu pecado, mas olha só o comportamento deles. Eles são falsos. Eles são falsos profetas. E coloca todo mundo dentro de um pote. Quantas pessoas falam mal da igreja? Por causa de quê? Pessoas que não tiveram sabedoria. Pessoas que não tiveram discernimento. Irmãos, nós temos que ter discernimento. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo tem trabalhado na nossa brecha. Tem uma passagem que fala assim que tinha, né, um lavrador que ele estava colocando sementes. Só que o inimigo veio de madrugada e colocou outras sementes. E quando passou-se o tempo, cresceu. E aí o joio e o trigo estavam junto, estava misturado. E aí você não sabia discernir qual que era. Mas o que acontecia? No final da colheita, ele separava o joio do trigo. O que acontece, irmão? Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, o inimigo vem de madrugada e coloca sementes para quê? Para atrapalhar a obra do Senhor. E o que nós temos que entender? Nós temos que entender o quê? Que nós não podemos dar brecha para que o inimigo trabalhe. Quantas pessoas nasceram na igreja, vieram para a igreja, mas porque estavam frustradas, estavam machucadas, elas não permaneceram. De fato, a gente tem que olhar assim, não, elas tinham que ter olhado para Cristo. Elas tinham que olhar para Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, a gente não sai. Mas está escrito na palavra também que quando você anda de 2, 3 pessoas, dificilmente uma corda ou algo vai se romper. Se essa pessoa tivesse uma pessoa do lado, se essa pessoa tivesse alguém ministrando para ela, alguém falando, olha, não olha para isso não, olha para Cristo. Talvez essa pessoa estava sozinha no culto. Talvez muitas das vezes nós o quê? Nós temos, querendo ou não, nós temos os nossos vínculos dentro da igreja. Tem pessoas que a gente tem proximidade, mas irmãos, nós temos que amar uns aos outros. E seria tão incrível se a igreja fosse unida, se a igreja abraçasse os novos membros, se a igreja abraçasse aqueles que são difíceis. Fulano é difícil, não, mas eu vou ficar do lado dele, eu vou ajudar ele nessa caminhada, e ele vai ser uma bênção, e eu vou ajudar. Mas o que está acontecendo, irmãos? Nós temos vivido como sacerdotes. Nós temos vivido como levitas. Nós não queremos cuidar dos outros. Nós não queremos cuidar de doentes. Nós queremos cuidar dos nossos próprios interesses. Quero chegar aqui no culto, não quero olhar para o meu irmão que está chorando. Eu estou triste, eu estou cheio de problema em casa. O que eu vou fazer? Eu vou orar pela minha vida. Eu vou olhar pela minha causa. Eu vou estar aqui esperando um profeta vir falar comigo da minha causa. Eu não vou ali. Irmãos, quantas vezes, irmãos, cheguei triste na igreja, querendo um abraço de Deus. Esses dias eu até estava falando com Deus. Deus, eu queria um abraço. O que Deus fazia? Núbia, levanta e vai abraçar fulano. Falei, Deus, mas eu não quero abraçar, eu quero ser cuidada. Mas o Senhor falava, vai cuidar do seu irmão. E, irmãos, eu abraçava ela, e eu falava uma palavra de Deus. Eu falava, Jesus, só o Senhor mesmo, porque eu não tinha palavras para consolar ninguém, porque eu estava inconsolável. Mas o Espírito Santo me levantou de uma tal forma que eu fui lá e cuidei de alguém. E depois que eu cuidei dela, eu me senti tão bem. Eu senti que o meu propósito, porque o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas, não é para a gente só olhar para os nossos próprios interesses, mas olhar pela necessidade dos nossos irmãos. Irmãos, em Filipenses 2:4, está falando sobre isso. Está falando assim, ó. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também uns dos outros. Irmãos, o Senhor, Ele tem nos ensinado que nós temos que servir. O Senhor, Ele quer que a gente sirva na igreja. Mas quando eu falo servir, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu preciso ir cantar.
Nossa, eu preciso pregar. Nossa, eu preciso ficar na porta da igreja como, assim, recepcionista. Amém, irmãos. Glória a Deus. O Senhor, Ele está vendo o seu esforço. E sim, é muito importante. Mas o Senhor também quer que você sirva, não somente nas tarefas dentro da igreja. Como sacerdote, eles faziam as tarefas dentro da igreja. Mas Ele queria o quê? Que a gente tivesse compaixão ao próximo. Que a gente acolhesse os nossos irmãos. Que a gente acolhesse os nossos irmãos em oração, em jejum. Irmãos, olha que lindo se a igreja abraçasse os irmãos. Olha que lindo você tirar um dia de jejuar para o seu irmão. Irmãos, isso daí é uma coisa tão rara. A gente não está jejuando nem para a gente. Imagina jejuar para um irmão. E esses irmãos que vêm na segunda-feira e oram, eu acho tão lindo. Porque eles oram, eles sabem o nome de cada irmão. Porque eles são intercedores. Nós temos que ter esse coração. Nós temos que ter esse coração de amar. Eu vou interceder pelo meu irmão, eu vou orar por ele. Porque quando a gente coloca as causas do Senhor acima das nossas, o Senhor, Ele cuida de vós. Está escrito assim: não se preocupeis com coisa alguma, coloca o meu reino em primeiro lugar. Quando o Senhor fala o reino em primeiro lugar, é você cuida das minhas ovelhas, cuida delas, porque elas precisam de ajuda. O Senhor, Ele tem chamado hoje nós para quê? Olhar para os nossos irmãos. Viu que aquele irmão não está vindo no culto? Manda uma mensagem. O pastor vai gostar dessa palavra agora. O pastor, ele é o nosso pastor, mas ele não dá conta de cuidar de todos os irmãos, não. Ele não consegue visitar todos os irmãos. Ele tem a vida dele, tem a família dele. Os obreiros, eles vão fazer a obra deles, mas como cristão, como filho de Deus, como sacerdote nessa terra, temos que cuidar dos nossos irmãos. Sabe o que significa cristão aqui na linguagem? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo na terra. E como Cristo que veio para a terra e cuidou das pessoas, o que ele fazia? Ele saía pregando a palavra do Senhor. Ele orava pelos enfermos. Ele tinha o que? O seu coração olhando para o próximo. Ele não colocava as suas necessidades em primeiro lugar. Ele colocava as necessidades do Pai em primeiro lugar. Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele estava sofrendo. Ele estava angustiado, ele não queria morrer. Mas ele falou: Senhor, se pudesse, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Traduzindo, eu não queria viver isso. Eu não queria passar por isso. É tão difícil passar por lutas. Mas se for da tua vontade, me dá força. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para nós, queremos fazer do nosso jeito, queremos andar da nossa maneira, mas o Senhor hoje, Ele está quebrando. Ele está quebrando muitas das vezes o nosso ego, o nosso altar, o nosso umbigo. Nós queremos olhar somente para nós. E Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso, que Ele se despiu de toda a sua glória e veio para essa terra para quê? Para salvar eu e você que era pecador. Ele se fez carne para salvar pecadores. Ele passou por dores que nós, graças a Deus, nunca viveremos, porque Ele morreu naquela cruz por nós. Ele se desfez de toda a sua glória por a mim e a você. Você não quer servir? Você não quer ajudar o seu próximo? Muitas das vezes nós ficamos, não vou ajudar fulano, não vou. Irmãos, nós temos que quebrar nosso ego. Ai, porque eu sou. Irmãos, eu sou é somente Deus. O eu sou. Nós não somos nada, nós somos pó. Nós somos pó. Nós não somos nada. Se vir um sopro, Deus que nos guarda. Irmãos, tem irmãos que morrem de uma forma tão simples. Dependendo da forma que a gente estiver mastigando, a gente engasga, a gente morre. Nós somos tão frágeis. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar das coisas do Senhor. Precisamos nos policiar. Então, irmãos, eu já estou terminando.
E em Isaías 1:17 fala: aprenda a fazer o bem, busque a justiça e defenda o órfão e as viúvas. Está escrito assim, agindo com compaixão. Irmãos, a gente precisa aprender a fazer as coisas pelos nossos irmãos, mas muitas das vezes nós só fazemos quando tem alguém do nosso lado, quando alguém está aqui. Mas a gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos agir muitas das vezes tentando matar a nossa carne. Porque, como eu falei, o nosso ego quer muitas das vezes pensar só na gente. Mas a gente precisa ter obras. Está escrito na palavra que a fé sem obras ela é morta. E hoje a igreja ela precisa ter obras. E infelizmente, hoje nós estamos tão preocupados com fazer cultos bonitos, congressos lindos, a gente fazer uma festa, a gente fazer tantas coisas aqui dentro e esquecemos que o Senhor ele trouxe para que a gente ser sal e luz do mundo. Mas o sal, o que ele faz? Ele tempera, ele dá sabor, mas ao mesmo tempo ele conserva. O Senhor, Ele não piorou a situação do mundo porque nós estamos nessa terra ainda. E o Senhor, Ele está esperando da igreja fazer algo nessa terra. Ele está esperando a gente tomar atitude. Está escrito, ide pregai o evangelho a toda criatura. Os dons que o Senhor nos deu não são para os nossos benefícios, mas são para que a glória do Senhor se manifeste através de nós. Então, o Senhor, Ele fala que a gente tem que ser luz. E como a gente vai ser luz? A gente vai ser luz fazendo bem, fazendo obras para as pessoas. E é muito bonito, muitas das vezes, a gente levar uma palavra, fazer algo, mas a gente também tem que fazer atitudes em ações. Então, irmãos, se caso uma pessoa lá de fora vir pedir ajuda, vamos ajudar. Vamos tentar fazer essa obra missionária. A gente não precisa sair daqui e ir para outro país para a gente fazer a obra do Senhor. A gente pode fazer aqui dentro da nossa cidade, fazendo o mínimo. E quando eu falo mínimo, não é você dar R$2 lá no trânsito não, irmãos. Porque na verdade a gente está alimentando o vício. Mas às vezes é fazer o bem. Eu vejo tantas, infelizmente, irmãos, a gente tem tantas igrejas que não conhecem a Cristo, mas eles já têm essa atitude, eles já ajudam, eles fazem, eles têm ONGs, eles têm um monte de coisa, e eles entregam a cesta básica, separa agasalho. Irmãos, nós temos que fazer isso, nós temos que ajudar o próximo. Então que a gente venha ter essa atitude de fazer pelo outro. Irmãos, foi muito engraçado ontem, que eu até falei assim com Deus, que eu tinha comprado uma marmita, né? E eu falei assim, nossa, eu não dei conta de comer. E irmãos, pensa uma marmita deliciosa. Tinha de tudo lá. Tinha 2, 3 bife, tinha mandioca, tinha um monte de coisa. Eu falei, nossa, minha janta vai estar uma delícia. Uma delícia. Aí, ó, tava no trânsito, pararam. E um rapaz pediu, né, ajuda. E aí eu peguei e falei, moço, não tem como eu te ajudar. E ele falou assim, então me dá sua marmita. E eu olhei assim, falei assim, meu Deus do céu, toma aqui, irmão, toma aqui. E eu fui embora. Só que ao mesmo tempo que, assim, doeu o meu ego, eu fiquei tão feliz que eu falei assim, olha que benção, eu ajudei alguém. E o que eu fiz? Eu vi que Deus quebrou meu ego, porque eu queria muito comer aquela marmita. Eu estava assim salivando, eu falei assim, nossa, eu não vou colocar no banco de trás porque vai cair. Eu estava com cuidado com aquela marmita, mas quando esse homem me pediu a marmita, eu fiquei com dó, eu falei, caramba, ele está com fome. Ele não queria dinheiro para alguma coisa, ele queria comer, que ele estava com fome. E eu falei, toma aqui. O que o Senhor ele quer nos ensinar através? É até uma coisa simples. Nós temos que às vezes abrir mão do que nós queremos, que nós gostamos, por amor ao outro. Irmãos, eu sei que às vezes a gente tem apego às coisas dessa terra, mas tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro.
Então, quantas vezes nós estamos cheios de roupa dentro de casa? Nós estamos cheios de coisas que a gente poderia estar ajudando o próximo, estar ocupando a sua casa, e você poderia ajudar. Isso também mostra que está ocupando o nosso coração. Às vezes nós estamos ocupando o nosso coração cheio de coisa. Ai, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso para mim, eu não quero ajudar. Mas o Senhor, Ele ensina que a gente tem que ter amor e compaixão. E às vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que nós gostamos para a obra do Senhor. E outra, se o Senhor mandar, você vai obedecer? Porque quantas vezes eu ouvi ministro que falava: nossa, eu gostava tanto daquela roupa, e era a minha roupa preferida, e o Senhor me tocou, dá essa roupa. E eu falei: é da carne, é da carne. Mas aí o Senhor falou: vai, dá essa roupa. E a pessoa dava essa roupa, e a pessoa estava precisando. Irmãos, nós precisamos ajudar os necessitados. E o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você sem, Ele não vai deixar você faltar. O Senhor, Ele vai abençoar a sua vida de tal maneira que você vai ter o que dar para os outros. Está escrito assim que é muito melhor você dar do que receber. Porque quando você dá, é sinal que você tem a mais, que está sobrando dentro do seu celeiro. O Senhor vai encher o seu celeiro, mas nós temos que aprender a dar. Irmãos, esses dias eu fiz uma coisa, porque eu vou falar, é difícil. Minha família, querendo ou não, a gente é meio acumulador. Eu aprendi com a minha mãe não gosta de dar nada fora, jogar nada fora. E quando a gente convive com pessoas que têm essa doença, porque é uma doença, a gente começa a viver dessa maneira. Irmãos, meu quarto estava cheio de roupa, um tantão de roupa. O que eu fiz? Falei: meu Deus, eu preciso dar um jeito, eu preciso abrir mão. E a gente fica assim: nossa, mas eu gosto tanto dessa roupa, é bonita. Às vezes a roupa nem serve. Irmãos, quantas roupas não tinha, nem me servia. Fui separando, eu e minha irmã, separando. E aí a gente pegou e falou: Deus, para quem a gente dá? E a gente sentiu de dar para uma vizinha. Cheguei lá, irmãos, meu pai teve que pegar uma caixa, daquelas assim, bem de televisão, cheia de roupa. Chegamos lá, nossa, mas ela ficou feliz. Irmãos, mas ela ficou feliz. Elas são em 4. Irmãos, elas, tipo assim, eu fiquei tão feliz que elas usaram as roupas. Eu ia na academia, elas usavam as calças que a gente deu da academia para elas. Eu vi a irmãzinha com a blusa, que eu nem usava, porque nem me servia. Ela foi com essa roupa para ir na igreja. Irmãos, ela falou: nossa, Nubia, muito obrigado. Aí ela falou assim: Nubia, eu queria um blazer. Eu estava até olhando, estava R$200. Eu pedi para Deus que eu queria. Você me deu esse blazer para eu ir na igreja, que estava lá na caixa. Roupas que Deus abençoou para ajudar elas a ir na igreja. Irmãos, às vezes a gente está pegado a uma coisa que a gente nem vai usar. Irmãos, essas roupas estavam lá paradas um tempão. Deus abençoou, que ajudou elas. E elas não só pegaram o que elas gostavam, mas elas passaram para frente. E a palavra do Senhor e o amor do Senhor é isso. A gente vai plantar uma semente de amor na vida de alguém, e essa pessoa vai ser grato e vai plantar outra semente. E ela vai multiplicar. O amor de Deus vai multiplicar se você tiver uma atitude de amor. Porque a pessoa, ela vai ficar tão assim, feliz. Ela falou: meu Deus, que coisa linda. Porque hoje o amor é raro. Mas se a gente tiver essa atitude, a gente vai começar a iluminar. Isso que é a palavra. Se nós somos luz, a gente vai começar a iluminar. Quando a gente vê, a gente está fazendo várias coisas para o Senhor, e as pessoas vão sendo iluminadas pela palavra. Da mesma forma que muitas das vezes as pessoas, elas estão sendo machucadas, elas estão feridas, elas podem ser curadas através de uma atitude sua. As nossas atitudes, elas podem curar ou elas podem ferir. Por isso que hoje nós possamos aprender como esse bom samaritano, que ele amou o próximo, e que a gente venha amar o Senhor acima de tudo, e viver para o Senhor, e amar o próximo como nós mesmos. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Irmãos, eu estava pensando sobre o bom samaritano. A Bíblia fala de Jesus, falou qual foi o bom samaritano. Eu estava pensando sobre esse samaritano. Como pode? Ele não era sacerdote, ele não era levita, só que ele tinha amor.
Ele tinha amor. Ele tinha até o azeite, tinha o óleo. Ele falou, é a oportunidade de eu fazer alguma coisa. E essa mensagem é isso. E nós que temos muito conhecimento, às vezes nós não fazemos nada. Eu lembrei um dia que eu fui pregar em Pedregulho, e estava frio, e eu estava com fome após a mensagem. E eu não conheço nada para o lado de lá, falei, vamos embora. E estava desprovido de dinheiro. Aí os irmãos me deu o lanche. E aquele lanche eu senti que estava gostoso. Mas quando eu fui morder, o que aconteceu? Aproximou-se um necessitado, mais do que eu. Moço, eu estou com fome, você não pode me dar o lanche? Falei, pai, toma. Aí aquilo ali eu senti, falei, não, essa é prova assim que você tem de passar. Eu de coração falei, pai, quando eu vim embora, eu falei, pai, o senhor me provaste. Mas não é verdade? Foi uma coisa que Deus falou, você não ama? Então dá. Então tem coisa na vida da gente que dói, mas só que Deus faz as coisas lindas. Tem alguns minutinhos? Eu vou contar. Um dia eu convidei um irmão para ministrar, e ele pegou e falou assim, irmão, eu só prego de paletó, eu sou acostumado, e eu vim do Paraná, eu não trouxe paletó, não trouxe nada. Eu falei, não, eu te empresto um dos meus, nosso corpo é igual. Aí no caminho, quando eu fui pegar o paletó para ele e a gravata, o Espírito de Deus falou assim, dá aquele terno que você ganhou para ele. Irmão, eu tinha usado o terno uma vez só, aí dói. E era bonito, falei, meu Deus, como é que eu faço? E ganhado, coisa ganhada você não pode dar. Eu falei, Jesus, o senhor está me pedindo esse paletó? Vou conversar com a dona que me deu o paletó. Cheguei lá e falei para minha mulher, escuta, você acredita que eu ia emprestar o terno por mão e o senhor mandou dar? Ela falou assim, então dá a camisa também. Aí resultado, fui lá, peguei a melhor camisa, o melhor terno meu e levei para ele. Falei, irmão, experimenta. A hora que ele experimentou, ele falou assim, meu Deus, parece que foi feito para mim. Falei, foi feito para você, irmão, é seu. E passou o tempo. Passou mais ou menos quase um ano. A gente é humano, a gente cobra, não cobra? Um dia eu cobrei. Falei, Senhor, tu lembras daquele terno que eu te... Até hoje nada. Falei, hoje, 2 dias depois, chegou um moço lá com a sacola. Bom, irmão, falei, bom, eu trouxe um terno para você comprar. Falei, ih, colega, logo hoje que você veio trazer terno para mim comprar. Não, irmão, é baratinho, você compra e dá para os irmãos da igreja. Aí eu falei, ixi, irmão, eu estou sem dinheiro. Não, mas é baratinho, que eu não vou mais na igreja, então não estou usando mais. Aí eu peguei e falei assim, irmão, infelizmente, eu até gostaria de comprar seu terno, mas eu não vou te dar ele não. Ele falou, não, me dá o que você tem no bolso. Eu falei, irmão, o que eu tenho no bolso é um troco de cabelo. Ele falou, não, então me dá ele mesmo. Eu peguei de o troco para ele. Não sei se foi 10 ou 15 conto, eu dei para ele. E deixei aquele embrulho lá. À tarde que eu fui ver aquele paletó, eu falei, meu Deus, é o paletó. É aquele que você pode embrulhar, você coisa no corpo. Usei ele muito tempo. Então, parece que saiu um pouquinho, mas é o próximo. E um dia eu ganhei um relógio, que até já contei para os irmãos, que o irmão chegou assim, fez assim com o relógio perto de mim, assim. Sabe que a pessoa parece que faz assim pertinho de você, para você olhar? Fez assim, sentou bem pertinho, olhei assim, falei, meu Deus, que relógio é esse? Bati o olho e falei, irmão do céu, que benção, que relógio bonito é esse? Ele falou, você gostou? Eu falei, eu gostei. Ele falou, você não tem relógio, irmão? Eu falei, não, então é seu. Eu falei, irmão, para com isso. Agora eu fico até com vergonha. Eu fui elogiar seu relógio, agora você pega, fica ali que eu estou pedindo relógio. Ele falou, não, irmão, sabe o que é? Eu tenho 2 relógios. E eu estava lá em casa, agora o senhor falou assim, que era para mim dar um relógio para você. Eu tinha de chegar aqui entregado para você. Eu errei, que eu pensei que você não precisava. E começou a chorar. O irmão começou a chorar. Esse irmão hoje está no céu, está na glória. Aí ele me deu aquele relógio. Irmãos, eu usei muito tempo aquele relógio. Foi um dos relógios mais bonitos. Então, Deus sabe provar a gente. Da mesma hora que Ele pede para você dar, Ele também te abençoa. Mas o certo é que Deus nos deu essa palavra. E está escrito que, em Tiago, se você pode ajudar alguém e não ajuda, você peca. Amém? Irmão, nós vamos encerrar.
Eu agradeço a Deus pela vida da nossa irmã Isabel, mas as suas netas, nossa irmã Nube e todos os irmãos que vieram aqui em nome de Jesus. Quarta-feira que vem a nossa irmã Fabiana vai estar ministrando aqui. Amém? Então vamos colocar em pé, vamos ser gratos ao Senhor por tudo. Amém? Pastor Landim, ora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. A Deus. Precisamos aprender a saudar com a paz do Senhor Jesus. É um vício a paz do Senhor, mas tanto Senhor que existe, você tem que falar paz do Senhor Jesus. E tem Senhor demais, tem Senhor demais. A paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oremos a Deus agradecendo por este momento. Palavra de Deus. Aleluia. Tenha um coração do samaritano também. Samaritano era inimigo de Jesus, mas ele socorreu. Aleluia, inimigo, mas de coração. Então todos nós temos que ter um coração do samaritano. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos por tudo, agradecido por este momento, pela palavra do Senhor que veio ao encontro de cada necessidade. Abençoa, meu Pai querido, esse dia. Abençoa os teus filhos que não puderam estar aqui, que estão na tua casa ou estão no seu trabalho, que o Senhor estenda as suas mãos para abençoar. Pai querido, eu te peço, meu Deus, meu Pai, a tua bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos juntos dizemos amém. Jesus que abençoe a todos em nome do Senhor.